Salve, salve. Bom, seguinte, na aula de hoje vai ser uma aula um pouco mais leve para vocês, porque vocês viram que a aula passada foi um pouco pesada com o cálculo de cofatores e tudo mais. Então agora eu vou dar uma facilitadinha, mas assim, nem é tão facilitadinha assim, que vocês vão ver. Vou colocar uma propriedade que eu deixei por último, para a gente relembrar o conceito de multiplicação de matrizes. Tem o teorema de Binet. O teorema de Binet é o quê? O determinante de uma matriz A para uma matriz B é a mesma coisa do determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B, certo? Então, se eu pegar duas matrizes e multiplicar, o determinante delas é igual ao determinante dela vezes o determinante da outra, certo? Então, guarde isso aqui, que isso aqui é muito importante. Por quê? Porque facilita a vida de vocês. Imagina você ter que multiplicar as matrizes entre si e depois classificar e depois calcular o determinante? Não. Então, é mais fácil você calcular o determinante de uma, o determinante de outra e depois multiplicar os valores, certo? Então, guarde isso aqui. Mas o que interessa na aula de hoje? Na aula de hoje é o cálculo de matriz inversa. O que seria cálculo de matriz inversa? Primeiramente, eu tenho uma fórmula que a matriz vezes a sua inversa é igual à matriz de identidade. Lembra o que era a matriz de identidade? Matriz de identidade é uma matriz quadrada onde toda a diagonal principal dela é unitária e os outros elementos é nulo, certo? É aquela matriz que tem todos os elementos zeros menos a diagonal principal, que é totalmente 1, né? Então, beleza. Então, se fosse uma 2 por 2, essa seria uma identidade de uma matriz 2 por 2. Diagonal principal unitária, o resto tudo nulo. Se fosse 3 por 3, diagonal principal unitária e todos os outros elementos zeros. Maravilha? Tranquilo. Então, isso aqui é uma fórmula. Então, para que serve? Então, assim, eu preciso aplicar essa fórmula para eu conseguir calcular a inversa de uma matriz. Como assim? Eu vou dar uma matriz para vocês aqui, ó. Vou dar uma matriz 2 por 2, porque se desse uma 3 por 3, ia dar um trabalho. Então, olha só. Isso aqui vai muito de você saber calcular com cálculos de equações e tudo mais. Então, olha só, a matriz A. 3, menos 2, 1 e 2. Essa é a matriz A. Eu quero saber a matriz inversa dela. Eu preciso aplicar isso aqui. Então, essa matriz vezes a inversa que eu não sei, tem que dar identidade. Então, o que eu tenho de dados? Eu tenho a própria matriz e a identidade, certo? No caso, ela é 2 por 2, então vai sair uma identidade 2 por 2. Se fosse uma 3 por 3, vai ser uma identidade 3 por 3. Agora eu vou aplicar o quê? Multiplicação de matrizes. Olha só que bizarro. O que eu fazia na multiplicação de matrizes? Linha, coluna. Então vai ficar 3 vezes A mais menos 2 vezes C. Ah, por que tá menos aqui? Porque mais com menos dá menos, né? Esse é o primeiro elemento. Depois mais um. Linha, coluna. 3 vezes B mais menos 2 vezes D. Outro elemento. Agora vamos para a próxima linha. Linha, coluna. 1 vezes A mais 2 vezes C. Tá aqui. 1 vezes B mais 2 vezes D. Tá aqui. Isso aqui vai ser igual à identidade. Então, olha só. Eu vou ter 4 novas equações. Porque, ó, isso aqui, que eu não sei os valores, vai ser igual a 1. Isso aqui, que eu não sei os valores, é igual a 0. Esse elemento aqui é igual a 0. E esse elemento aqui é igual a 1. Estou comparando, entendeu? Porque o resultado da minha multiplicação deu isso. E eu sei que o resultado tem que dar isso aqui. Então, 3A menos 2C é igual a 1. 3B menos 2D é igual a 0. A mais 2B mais 2C é igual a 0. E B mais 2D é igual a 1. Então, agora eu vou ter que montar sistemas de equações. Exatamente, é o trabalho que eu estou te dando. Não sou eu, perdoe-me. Então, olha só. Já deixei aglutinadinho aqui para vocês. Peguei essas 4 que estão aqui. Ó, tá vendo? 3A menos 2C. Tá vendo que o A e o C estão juntos aqui? E aqui o B e o D estão juntos aqui? Então, eu vou montar dois sistemas de equações. Um sistema de equação aqui e um sistema de equação aqui. Então, vamos ter aqui, ó. Agora, a gente consegue achar um sistema de equação aplicando o método da soma, da substituição, tanto faz. Vou aplicar o método da soma aqui, porque já saiu de graça. Então, olha só. 3A menos 2C, A mais 2C, ó. Mesmo número com sinal trocado. Então, posso fazer o método da soma. 3A mais A, 4A. Menos 2C mais 2C, cancela. 1 mais 0, 1. 4A igual a 1, A igual a 1 quarto. Certo? E aí, vamos pro... Aí a gente vai lá, substitui esse valor de 1 quarto aqui. Aí 1 quarto passa para o negativo, passo 2 dividindo. C igual a 1 oitavo. Isso aqui, 7º ano. Já sabem, ano passado também a gente fez sistema de equações para relembrar. Isso aqui vocês têm que saber. Se vocês não souberem isso aqui, tem que voltar e tem que estudar. Tem que me falar, Vitor, não lembro sistema de equações.
Aí a gente dá um jeito, a gente dá uma estudada. Porque se você não souber isso aqui, você não vai resolver, certo? Você não vai conseguir chutar, não vai suprir do nada. Assim, pronto, resolvi. Não, é uma coisa que você tem que guardar de si. Tem que trazer. Do mesmo jeito aqui, ó. Vamos fazer o método da soma aqui também, porque já está com os sinais trocados aqui, o mesmo valor. Somando aqui, 3b mais b, 4b. Cancela, cancela, 0 mais 0, 1. b igual a 1 quarto. Aí eu aplico nessa aqui de baixo, pode ser, porque o b já está isolado. 1 quarto passa para lá subtraindo, passa dividindo, d igual a 3 oitavos. Então, a minha matriz inversa, que era A, B, C, D, vai ser exatamente esta matriz aqui. 1 quarto, 1 quarto, menos 1 oitavo, 3 oitavos. Esta é a matriz inversa de A. Então, é assim, para que serve? Bom, é mais teoria. A matriz é uma matéria assim, é fácil de resolver, mas ela é complexa por todos os dados que eu tenho disponíveis, certo? Então, e lembrando, por que a gente fala inversa? Então, todo elemento inverso a gente leva a menos 1, que a gente sabe que inverte. Então, esse aqui é o símbolo de matriz inversa, certo? Eu tenho algumas propriedades que são interessantíssimas com matriz inversa. A inversa da matriz inversa é a matriz comum, certo? Então, é meio óbvio, né? Você vai inverter o que já está invertido. Então, fique esperto com isso aqui. Então, se eu inverter isso aqui, vai voltar na matriz anterior, que é a matriz 3, menos 2, 1 e 2. Tá aqui? Maravilha? Se eu pegar as duas matrizes e elevar a inversa, é a mesma coisa que eu fizer a multiplicação delas invertidas separadamente. Então, se eu pegar a matriz inversa vezes a outra inversa, ou fizer essa junção e inverter no final, tanto faz. É a potenciação, né? Eu faço chuveirinho aqui, tanto faz, certo? Então, essas propriedades aqui é só para complementar o conhecimento. Você não precisa se atentar muito, porque é óbvio, né? E aqui, o inverso da transposta pode ser a transposta da inversa, tanto faz. Tá, Vitor, onde você está querendo chegar? Que eu não tô entendendo onde você está querendo chegar. Estou querendo chegar na P4. O determinante da matriz inversa é igual ao inverso do determinante. Isso aqui é muito importante. Por que isso aqui é muito importante? Para a gente não ficar precisando calcular a matriz inversa. Você não viu que dá tanto trabalho? Dá. Então, ele vai dar o determinante. Então, o determinante da matriz inversa é inverso do determinante. Então, olha só. Se eu tenho uma matriz, tá? Olha só. Essa mesma, ó. Vou até mostrar aqui para vocês. A gente pode até calcular. É a matriz 3, né? Menos 2, 1 e 2. Como que eu calculo o determinante dessa criatura aqui? É o quê? O produto da diagonal principal, que dá 6, menos o produto da secundária, que dá menos 2, certo? Menos com menos mais, o determinante dessa matriz dá 8. Isso aqui é a matriz A, certo? Então, o determinante de A é igual a 8. O determinante da inversa dela. A inversa dela, qual é a inversa dela? A inversa dela é isso aqui. Olha que bizarro. 1 quarto, né? 1 quarto, menos 1 oitavo, 3 oitavos. Você vai calcular o determinante disso aqui? Eu não. Por quê? Porque eu sei que o determinante da inversa é o inverso do determinante. Então, o determinante disso aqui é 1 oitavo. Eu não preciso calcular. Então, se você guardar as propriedades, você vai salvar muito a sua vida. Então, guarda, pelo amor de Deus, as propriedades. Porque é isso que você vai usar. Você não vai ficar fazendo conta direto. Eu mostro como é que faz, mas a propriedade que você aplica, certo? Você teria, se eu multiplicasse aqui e subtraísse, daria 1 oitavo. Mas eu não preciso. É só inverter. Maravilha? Então, a gente vai ficar fazendo mais cálculo, mas a gente tem que guardar as propriedades que são mais importantes, certo? Então, por hoje é só. Até a próxima.